Olá, nono ano. A nossa atividade, ou seja, nosso conteúdo para o terceiro bimestre será os substantivos contáveis e não contáveis, tá certo? É o countable e unaccountable. Esses dois tipos de substantivo, onde eu passo para contar e onde eu faço a questão que não conta. Olha lá, aqui nessa unidade 3, que são os contáveis e não contáveis, eu vou explicar aqui para vocês quando eu uso o contável e quando eu uso o não contáveis, tá? Countable, they can be singular or plural. Eles apenas podemos usar no singular ou no plural. Olha aqui, an April, some April. Por que eu digo que ele é contável? Eu sempre ensino para o aluno que antes de qualquer substantivo que começa com uma vogal, eu coloco o artigo AN, tá? Eu posso contar como se aqui fosse uma maçã. Já some apples, eu também posso fazer uma contagem. Algumas maçãs. Eu não estou aqui falando que são 3, 4, 5. Eu digo que são algumas maçãs, porque a partir da nossa contabilidade, eu vou ter um valor que eu possa ver. Já quando ele é incontável, eles apenas são no singular. Por exemplo, cough, milk, morning, pasta, coffee. Eu posso contar o café? Não, por ser um líquido. O leite também? Não. Money, eu posso contar? Não, porque a quantidade são os valores, tá certo? Aí que eu tenho que saber quando ele é contável e quando ele não é contável, tá? Ou seja, o contável eu posso usar tanto no singular quanto no plural, algo que eu veja. O incontável não, eu só uso sempre ele no singular, ok? Nesse nosso material aqui também, nós vamos usar os verbos used e quantifiers. São adjetivos, são verbos que nós também usaremos junto com um ao outro. O verbo used e o quantifiers, que são aqueles quantíferos, ou seja, quantidade. Olha lá no nono. Os quantificadores que eu falei ainda agora há pouco para vocês, os quantifiers, são expressões utilizadas para indicar a quantidade de objetos, pessoas ou animais em uma frase. Para muitos estudantes do idioma, pode parecer confuso sobre qual partícula deve ser utilizada em quais contextos. E teacher, quais são essas partículas? Eu vou te ensinar na sequência aqui. Logo, é preciso entender o significado de cada uma, a fim de empregá-las de forma correta. Os quantificadores mais utilizados na comunicação na nossa língua inglesa são much, many, a lot, some, and, a few e a little, tá certo? Eu vou te falar cada um aqui quando tu vais usar. Much, tu pode significar muito, grande, porção de algo. Utiliza-se o much geralmente com substantivos incontáveis, tá? Em frases negativas e perguntas. Exemplo aí, se eu te falar assim, how much milk do you drink every day? Quanto de leite você bebe todo dia? Eu estou te fazendo o quê? Uma pergunta. Aí tu pode responder assim, there is not much sugar in the bath. Não há muito açúcar na tigela. Ou company didn't earn much money last semester. Nossa empresa não ganhou tanto dinheiro semestre passado. Olha aí, uma coisa que eu quero que tu preste bem atenção aqui no much. Eu te falei que eu posso usar em frase negativa, não é isso? E qual é a questão que eu uso para minha frase negativa? Eu posso usar tanto not, mas eu só vou usar o not quando eu tiver o verbo dare to be. Se eu não tiver o dare to be, eu vou usar o did it, que é o passado, tá? Não quer dizer que eu estou negando, mas algo que aconteceu lá atrás é algo que já foi dito. Por isso que ele diz para a gente que é o passado. Essa questão que eu quero que tu preste bem
atenção na questão do not. Eu só vou usar ele quando eu tiver o there to be. Lá no material de vocês, nós temos a grammar, que é a gramática, tá? A gramática lá que tu vais aprender é o que eu te ensinei lá no início. Os nomes que nós usamos atualmente como nome, não como substantivo, na nossa classe gramatical, que são os nomes contáveis e os nomes não contáveis. They are possible to count. Eles são geralmente possíveis contar. E já os não contáveis não temos possibilidade de contá-los, ok? Olha lá, a estrutura. Qual a estrutura aqui que eu vou te ensinar do verbo used to? Eu tenho a afirmativa, eu tenho a negativa e eu tenho as questions, tá? Eu tenho sempre meus pronomes e a partir dos meus pronomes eu vou usar um verbo. Depende do verbo lá que está sendo cobrado na tua avaliação. Nós estamos usando esse verbo que eu acabei de te falar, used. Sempre quando tu usares esse verbo, depois do teu pronome, tu vai ter uma frase ou uma continuação, tá? E sempre depois dele vai vir outro verbo. Pode existir isso? Pode, porque aqui esse meu verbo ele está na forma regular, tá? O que é essa forma regular? É no infinitivo. Tu lembras lá na língua portuguesa que o infinitivo nós tem as terminações AR, ER e IR. A mesma coisa vai ser na língua inglesa. E eu vou usar um verbo depois dele. Por exemplo, aqui eu uso I used to go to school. O quê? Eu não ou estava indo para a escola, tá? Já na forma negativa, antes do meu verbo, que eu te dei lá o principal, eu uso o didn't. Por isso que eu te falei lá que eu não vou usar o not. Por que eu não vou usar o not? Porque aqui eu tenho o pronome e não tenho lá o meu verbo there to be, que eu não estou usando o there to be aqui na minha oração. Por isso que eu vou usar o didn't, tá certo? Já na questions, que seria a forma da tua forma interrogativa, não vai ser. O question que vão ser questões, perguntas. E essa pergunta aqui, quando eu uso o did, que é o verbo auxiliar, eu não vou ter meu ponto de interrogação, tá certo? Quando eu tiver meu did, que é um verbo auxiliar, para fazer parte com o meu pronome, eu não vou usar aqui o meu ponto de interrogação. Presta bem atenção nessa tua frase que eu te pedi lá quando for as questions. Não será forma a interrogativa. Olha lá, used to é frequentemente utilizado para expressar hábitos que tínhamos no passado e não temos mais. Ao compararmos com a nossa língua materna, que é a tua língua portuguesa, used to equivale ao pretérito imperfeito do indicativo, ou pode ser traduzido também por costumavam, mais o infinitivo. É aquilo que eu te falei ainda agora há pouco. O que é o infinitivo? São aquelas terminações AR, ER e IR, que é lá da tua língua materna, que é a língua portuguesa, tá certo? Mesmo que no presente seja comum usar o simple present para falar de hábitos, no passado é um pouco diferente, pois não podemos simplesmente usar o tempo verbal simple past. Devemos, portanto, empregar o used to, tá? Para que os aprendizes de língua inglesa não tenham dúvida sobre esse assunto. Exploraremos nos próximos tópicos quando utilizar o used to e aprenderemos a diferenciá-los de would. Teacher, isso que eu queria saber. Used to seria a mesma forma de would? Não, o would já vai ser diferente lá quando for o futuro do presente, tá certo? Isso que vai ser a forma diferente. Por isso que ele diz lá que o simple present não pode simplesmente ter o tempo verbal simple past. Por isso que o would eu coloquei bem aqui no final, que ele já vai ser a questão lá do futuro, tá? Que eu vou te ensinar nas próximas unidades, que é o will. O verbo do futuro é o will be, tá?
Agora nós vamos aprender aqui como nós vamos usar esse used. Quando expressamos hábitos no passado, devemos empregar a estrutura used. Além disso, há duas possíveis maneiras de traduzi-la, podendo ser no pretérito imperfeito do indicativo ou ainda costumavam mais o verbo principal no infinitivo. O used to segue as mesmas regras do simple past, ou seja, em frase negativas interrogativa, é preciso colocar na frase o verbo auxiliar did mais used to mais main verbo. O que é o main verbo? É o verbo que fica no meio, ou seja, lá naquele slide passado que eu te coloquei assim, I used to go to school, ou seja, go to é o main verbo, é aquele verbo que vai ligar tanto o used to quanto a tua oração final. Isso que ele diz lá, o main verbo. Observe o exemplo aí, ó. Em frase afirmativa, usa-se used to mais main verb. Olha lá um exemplo. My sister used to have a very short hair. O que quer dizer aí? Minha irmã tinha o cabelo muito curto. Ou pode usar também, minha irmã costumava ter o cabelo muito curto, tá? And I was a child, I used to play with my friend in the park. Quando eu era criança, eu brincava com os meus amigos no parque. Ou também eu posso usar, quando eu era criança, eu costumava brincar com meus amigos no parque. Tá certo? Isso que eu quero que tu preste bem atenção, que também ele pode voltar para a regra do simple past, tá? Mas tu não pode esquecer que o verbo auxiliar did, ele vai precisar do used to mais o main verb. Isso que eu quero que tu preste bem atenção na questão quando tu usares o verbo used.